não querendo fazer. Olá, tudo bem? Tudo jóia? Boa tarde, Boa tarde. professor, tudo bom? Bom ver vocês, hein? Que energia boa. Nome bonito, é francês, hein? O nome é francês. Como é que tá aí, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus tá tudo bem. Vamos lá, né? Eu falo que a gente na vida, a gente tem que pensar positivo e agradecer, né? Não adianta reclamar, né? Não adianta chorar. Vamos resolvendo, né? As coisas, né? Com certeza. E me fala uma coisa, e esses quadros bonitos aí? Quem que pintou, hein? Qual dos dois que pintou esses quadros bonitos aí, hein? As irmãs que decoraram, minhas irmãs e minha mãe que decoraram. Parabéns, arrasaram, hein? Bonita decoração, hein? Beleza, Desculpe, obrigado. desculpe as brincadeiras, a gente tem que brincar. Mais que o professor, vocês ganharam um amigo, viu? Ganharam um amigo, eu quero o bem de vocês, com muito carinho e respeito, tá? Tá joia, obrigado. E aí, o que está acontecendo? Eu tô aqui para ajudar, para falar a verdade. Se dá, se não dá, eu vou falar também, com muito carinho. Tá bom. A gente tem algumas dúvidas sobre. A gente está com uma reivindicatória já em andamento, né? A gente já entrou com reivindicatória. Vocês entraram com uma reivindicatória, por quê? Porque primeiro, vocês, em regra, têm que ter a propriedade. Quando tem a propriedade, é um direito que a gente tem, né, de fazer a reivindicatória. E segundo, o imóvel foi invadido, alguém não quer sair. Então, nós fazemos a reivindicatória para tirar o invasor, para desocupação do imóvel. Quando nós temos registro, usa a reivindicatória e deixa de lado as possessórias. É isso mesmo? Isso, verdade, verdade. A gente já lhe acompanha aí de um ano e em torno de uns 2 anos. E Que imagina legal, a hein? quantidade de vídeo aí de reivindicatória, de possessória. A gente está sempre aqui coletando os seus vídeos aqui, sempre ligado no seu canal aí. Pode ter certeza. Eu atendi uma advogada agora e ela falou, professor Júlio, eu já acompanho suas aulas há mais de 12 anos, lá na TV Justiça, no Saber Direito e na TV Cresce. Posso falar uma coisa? Eu falei, pode, claro. Nossa, como o senhor engordou, depois o senhor emagreceu, engordou de novo. Tá bom, eu falei, tá bom. Aí, falei nada, vamos embora. Verdade. Eu falo que a gente tá blindado a mente, né? Tá bom, tá tudo certo. Quis dizer que eu tô gordo, né? Então tá bom, tá bom. Tá bom. Tá ligado na saúde, né? É verdade. E me fala uma coisa, gente, e essa reivindicatória, como que ela tá? Me explica a situação, o que aconteceu? Olha, a pessoa que está lá no imóvel, ela adquiriu de um terceiro que não é o dono. Que a gente foi um ciclo de negociações. Meu pai fez a primeira venda, a pessoa tomou posse, ficou um tempo, não pagou, fez uma negociação com um terceiro interessado. Esse terceiro fez uma composição de acordo com a gente, passou vários cheques, todos os cheques sem fundo, e agora ele negociou com esse terceiro que está lá e que a gente fez a reivindicatória. É difícil, né, gente? A gente às vezes quer parcelar, quer ajudar. Nossa, o escritório esse ano fez uma auditoria, levantamento de alguns clientes que não pagam, né? E eu tive que sair do processo, a área financeira, ou executar o contrato. Eu fico muito chateado quando acontece isso, porque eu procuro ajudar de todo jeito, eu já parcelo do jeito que a pessoa consiga pagar. Que nem o caso, compra e não paga, é difícil, né? Ser humano parece que ele bate na cara de quem ajuda, é esquisito o ser humano, né? Às vezes você empresta dinheiro para um amigo e ele vai te dar um balão. Poxa, paga direitinho, deixa a porta aberta, amanhã você vai precisar de novo, ou ele vai precisar de você. Não, eu vou lá e não vou pagar. Irmão faz isso também, irmã. É complicado, né? E a gente descobriu assim que ele já estava negociando com esse que está lá agora, já no final da negociação, porque ele veio falando que ia fazer um financiamento, um projeto do banco para a gente fazer a assinatura, para ele poder conseguir o valor que está com a gente e seguir com o imóvel para ele. Mas ele já estava passando para esse terceiro, que é o que está agora lá. Ele já tinha feito negociação, já tinha vendido, e a gente estava sendo. Aí quando a gente descobriu, a gente interrompeu e resolveu entrar com essa reivindicatória. E fez bem. A reivindicatória, em regra, ela é mais rápida, ela é mais célere, né? Então, usou a ação correta. Agora, um detalhe importante, quando nós fazemos a ação reivindicatória,
nós podemos usar uma artimanha, uma grande dica que eu dou para os meus alunos, que é o arbitramento de aluguel dentro dela. Nós podemos pedir o arbitramento de aluguel dentro dela para desmotivar, né, o mutuário, o ocupante. Vocês fizeram isso? Não. A gente pensou em fazer agora de forma autônoma, fora da ação, né? De forma paralela, uma outra ação de arbitramento. Até porque a gente também tem conhecimento se qualquer ação reivindicatória cabia, porque eu já vi alguns vídeos seus, algumas entrevistas de alguns acontecimentos aí, geralmente eram cônjuges ou eram herdeiros que estavam brigando nesse arbitramento de aluguel, mas no nosso caso, que não é um terceiro que comprou, de quem não é dono, a gente não sabia se comportava, se essa ação tinha fundamento no nosso caso, então a gente, até um dos motivos que a gente está aqui hoje é para saber se esse arbitramento cabe em qualquer ação reivindicatória ou só nesses casos aí que são cônjuges, ou que está exclusivamente usando, o herdeiro que está exclusivamente usando, ou em qualquer caso ocorre. Eu sempre falo, a melhor opção quando nós temos condições financeiras, o cliente, é fazer o arbitramento por fora. É a melhor opção. E por que isso? Eu sempre falo, o direito, é verdade mesmo. Aquilo que a gente aprende na graduação não é a verdade do direito. Eu tento passar para os alunos isso. Se o advogado não perceber que ele tem que virar um estrategista para ajudar o cliente, ou ele mesmo, no bom sentido, ele não vai ajudar o cliente. Por quê? Porque que nem a ação reivindicatória. Ótimo, quando dá para usar ela, uma petitória, vamos usar a reivindicatória, é a melhor ação. A melhor ação que nós temos nesse contexto para desocupar um imóvel invadido, alguma coisa assim. Muito melhor usar as petitórias do que as possessórias. Mas quando o cliente tem condições financeiras, fazer a ação de arbitramento de aluguel por fora é uma baita de uma estratégia. É uma estratégia interessante porque você consegue, numa outra ação, que o custo não é alto, porque não é cobrado em cima do valor do imóvel, a taxa judiciária, é cobrada com base em 12 aluguéis, assim como qualquer ação locatícia, né? Você vai pedir o aluguel. E a chance de você conseguir, na própria ação autônoma de arbitramento de aluguel, conseguir a tutela antecipada é muito grande. Porque a ação de arbitramento de aluguel, você consegue pedir tutela antecipada para o aluguel, né? Quando você faz isso dentro da reivindicatória, normalmente o judiciário não dá. E por que o judiciário não dá? Se você faz isso dentro de uma reivindicatória, o judiciário vai falar assim, não, eu não vou te dar a tutela antecipada, sendo que eu quero ouvir a outra parte, eu quero ver o que está acontecendo. E é onde a gente sai perdendo muito, né? Entendi. Agora, no caso, o arbitramento de aluguel, qual é que é o fundamento dele? Porque quem está lá também está na posse. E quem tem posse também tem direito a usufruir. A gente é o proprietário, é o dono. Mas quem está lá é um possuidor. Na verdade, o arbitramento de aluguel, a ação de arbitramento de aluguel, ela é utilizada justamente por isso, porque vocês são donos, proprietários. Quando eu sou dono, sou proprietário, se alguém está ocupando imóvel, seja um irmão, uma irmã, seja um conhecido, seja quem for, eu posso cobrar aluguel judicialmente. Então eu posso ingressar com uma ação, que chama ação de arbitramento de aluguel, eu vou juntar uma avaliação de um corretor de imóveis, um arquiteto, normalmente um engenheiro, tanto faz, junto uma avaliação ali e falo, eu quero aluguel proporcional quando é irmão, né? quando é herdeiro, quando é um outro herdeiro, um outro coproprietário. No seu caso não, é aluguel integral, né? Porque integral é um terceiro que não quer sair dali, então ele tem que receber. Ele não, você tem que receber o aluguel, porque o terceiro está ali causando impacto, né? A fundamentação dessa ação ela aparece no 186 e no 884 do Código Civil. E anota também o 1314, eles são 3 fundamentos, né? 186 do Código Civil, 884 do Código Civil e 1314 do Código Civil. 186 Código Civil, né? 186, 884 do Código Civil 884. E 1314. Também do Código Civil. Também, né? também. Certo. Entendi. Muita gente fala, professor, e qual que é o marco inicial para o pagamento dos aluguéis? Em regra, a partir da citação, né? Quando consegue a citação, dali para frente vai pagar o aluguel.
O histórico da reivindicatória foi assim, a gente deu entrada na ação, ficaram-se quase 8 ou 9 meses sem citação, nem citar o réu. Quando houve a citação, uns 9 meses depois, a juíza deu um liminar favorável, só que ela fez o entendimento possessório, aí deu uma liminar de reintegração de posse. Meu Deus do céu. Pronto. Aí ela colocou, trata-se de ação no despacho, primeiro despacho, trata-se de ação possessória, e aí levou pelo caminho, eles entraram com um agravo. Logo em seguida, quando eles entraram com agravo, ela revogou a decisão. Foi para o tribunal o agravo. O desembargador pediu, fez o despacho dele, pediu a contraminuta, né? A gente, há 15 dias para apresentar a contraminuta, a gente apresentou. Foi uma peça até que o advogado fez que eu considerei bastante bem feita, mas só que não teve validade porque, como ela revogou a ação principal, não teve mais o objeto do agravo. Aí ele pediu desistência do agravo, que a juíza revogou a liminar. Aí começou a desenrolar a ação. Eles fizeram a contestação, a gente agora, há uns 2 meses atrás, fez a réplica, e hoje ela deu mais um despacho, dando o prazo de 15 dias, se quiser juntar mais alguma prova, dando prazo para fazer o saneamento, né, a decisão de saneamento ou julgamento antecipado. Só que o advogado que está com a nossa causa fez uma outra ação agora, que eu até enviei aí hoje para você, que que ele colocou como uma ação incidental de tutela de evidência. Eu abri todos os documentos, estou com eles abertos aqui. Enquanto nós fomos conversando, eu estou olhando eles. Entendi. Na verdade, o advogado fez a ação correta, né? Quando a gente tem um registro reivindicatório, a estratégia está correta, mas pode ser feito algo a mais. O algo a mais é a ação de arbitramento de aluguel, né? Seria muito interessante fazer, porque o custo é baixo e gera um baita de um efeito. Normalmente o sujeito abandona o imóvel, sai, e se não sair também vai ter que pagar aluguel, né? Você vai executar aluguel e é uma ação. Eu não gosto de falar causa-ganha, porque é feio e não existe, né? A gente depende de um juiz, pode errar também, e erram muito, mas é uma ação que você provavelmente vai ganhar, né? Tem tudo para dar certo, porque é uma ação de arbitramento de aluguel que é cara crachá. Olhou a matrícula, tem seu imóvel, você tem que ganhar. Essa ação de arbitramento de aluguel é uma ação que vai te ajudar a forçar ele sair, entendeu? Você tem um escritório modelo de peça dessa ação, que a gente buscou alguma no contexto do nosso caso, que não é nem disputa entre cônjuges, nem entre herdeiros, parcial, para pagamento de aluguel parcial, a gente não encontrou nenhum. Sabe o que o doutor pode fazer? Eu faço muito isso. Se o doutor quiser, o doutor faz a peça e aí marca uma mentoria, avisa a Maria que é de urgência. A de urgência, ela abre sempre a agenda 8 horas da manhã ou 9, né? Pra gente conseguir passar, porque é caso de urgência, tem prazo, tem que ser feito logo, né? E aí eu faço a correção dela. Só que a correção, o que eu vou fazer? Essa plataforma, eu consigo abrir a peça na hora, você me manda ela antes. E aí eu já vou te explicando, te ensinando, te ajudando, e já vou mexendo na peça. Por quê? Nós vamos deixar ela pronta para distribuição. Ou seja, a hora que a gente finalizar a mentoria, a gente precisa de uns 40, 50 minutos ali, 1 hora, finalizou, já está pronta para distribuição. Nós vamos falar da peça, fazendo a correção, a ratificação, com muito carinho e respeito para te ajudar, para somar mesmo, para liberar a peça. Aí vai estar pronta para distribuição, entendeu, doutor? Na verdade, essa avaliação, o ideal é o doutor juntar a avaliação de um corretor. Se o doutor quiser, eu não cobro nada, não. Me passa o valor que o doutor acha que vale o aluguel, e aí eu faço a avaliação. E faço um laudo pro doutor e mando pro doutor juntar na peça, entendeu? Entendi. E assim, meu pai é o autor, eu sou engenheiro agrônomo,
e aí o advogado que está fazendo para a gente não tem conhecimento sobre essa ação de arbitramento de aluguel, não tem. De reivindicatória tem, que ele fez a reivindicatória, mas assim, do arbitramento a gente não tem conhecimento. A gente pega num modelo desse já pronto, de coisa você acha que é suficiente? Ou... Modelo de peça eu não sou muito a favor, eu acho perigoso, né? O que eu oriento fazer é faz a peça ou corrijo, porque o modelo de peça nunca vai estar do jeito que você precisa. O que ele pode fazer se ele quiser? Muitos advogados fazem isso. Ele faz a peça do jeito dele e aí ele participa dessa mentoria. Eu corrijo a peça, explico para ele para ajudar, para somar mesmo. É uma forma de eu poder ajudar com muito carinho, mas um negócio bem feito, né? Porque a modelo de peça já aconteceu mesmo, doutor. Eu mandei modelo de peça para um aluno da pós, ele deixou o nome dos clientes do escritório da época. E me deixou o meu nome, e saiu uma publicação no meu nome. Aí eu falei, quer saber? Modelo de peça não ajuda, atrapalha. Porque pega um advogada ali que está confuso, ele vai desse jeito. Isso é o perigo, né? Porque o seu direito está em jogo, né? Entendi. Outra coisa, logo no início, quando a gente deu entrada nessa reivindicatória, foi em maio do ano passado. A gente até marcou um horário desse, assim, mas a gente não conseguiu, a agenda estava lotada aí. E aí não teve como a gente ter essa conversa antes de fazer da entrada na ação. E a gente ouvia sempre você falar na súmula 487, súmula 487 traz as questões reivindicatórias, e a gente não conseguiu ter essa conversa. Quando a gente solicitou ao advogado que deu entrada essa pergunta, se poderia usar essa súmula já na nossa reivindicatória, ele não conhecia, deu uma resposta assim bem grosseira, de que a gente quer ser advogado, então que a gente mesmo que assine a peça. Nossa, é ruim. Tanto o cálice para sempre. Doutor, sabe o que o doutor pode fazer? A súmula não é a 237, não. A 237 fala de uso capião. Não, 487. 487, isso que eu te falar. Eu falo que eu não deixo não. Quem me procura não deixa errar, não. A gente gosta que faz, ama muito que faz, respeita muito quem nos procura, né? Então é a 487. Por quê? A súmula 487, ela fala o quê? Você consegue ganhar uma ação quando discute quando não se discute a posse, discute a propriedade, prevalece a propriedade. E numa discussão de posse, prevalece a propriedade também, entendeu, Dan? Uhum. Ele falou lá aquela conceitual depois, né? Dessa vez essa que a gente está falando agora. Essa incidental, você já teve alguma ação assim, ação incidental da tutela de urgência, de tutela de evidência na reivindicatória? Doutor, eu vou ser muito sincero, não tem muita lógica, eu não concordo com uma estratégia dessa. Quando você faz uma reivindicatória, você está com a faca e o queijo na mão. Você fez uma ação petitória, uma ação que você, de fato, tem a propriedade ao seu favor. Então, o que você tem que fazer nessa ação? Não deixar o juiz fazer confusão. O juiz faz muita confusão. Ele confunde essas ações petitórias com possessórias. O nível do judiciário é muito ruim, fraco mesmo. E tem juiz que quer ensinar advogado a advogar. E tem gente que cai nesse golpe. Papo de execução, expert em nada. Você pega tem muito juiz bom, mas tem muito juiz que não sabe o que está falando. Mesmo porque ele não vai no fórum, ele faz outras coisas, menos ir no fórum, deixa na mão do assessor para julgar, assessora. Fazer uma ação incidental, eu vejo que não vai ajudar muito, porque a ação reivindicatória, vamos pensar comigo, a possessória, eu preciso provar a posse, eu preciso provar um monte de coisa. A ação reivindicatória não, eu só preciso provar o quê? O registro. Eu vou juntar o registro e vou falar, tá aqui o registro, juiz, eu sou proprietário, eu quero que ele saia. Então não tem melhor prova. Fazer uma ação incidental só iria gastar dinheiro, tempo à toa e criar confusão, na minha opinião. Melhor fazer... Na verdade, assim, começaram a acontecer algumas coisas na propriedade, eles fizeram um desmatamento grande, a gente documentou, denunciou no órgão ambiental, depois eles fizeram uma retirada de madeira, destruição de cerca, depois eles estavam fazendo aluguel de pasto, prepararam a área de plantio. Aí a gente comunicou tudo isso ao advogado, aí ele falou, então não é bom nem a gente fazer uma petição informando isso para a juíza. Vamos entrar com uma ação incidental
que é melhor do que juntar isso na petição dentro da ação. Eu não concordo, não. Na verdade, o ideal é fazer o quê? Muito mais barato, muito mais rápido, faz uma petição, informa o que está ocorrendo, recolhe guia, o valor da diligência do oficial de justiça, recolhe a guia e pede para o juiz. Juiz, venho requerer uma inspeção judicial do senhor oficial de justiça, eu já recolhi a guia, só para ele lá ver o que está acontecendo. Acabou, resolveu o problema dentro da ação, entendeu? Agora fazer esse tipo de taxa é alta? Não, hoje é R$70. Você vai pagar R$70 pro seu estado, R$70. Para uma inspeção, no caso, chama inspeção judicial. O juiz, através do oficial de justiça, ele vai lá no local para ver o que está acontecendo, entendeu? Entendi. Não tem lógica, né, a gente fazer uma ação incidental. Eu sempre falo para os meus alunos, eu sou a favor sempre de usar estratégias jurídicas bem pensadas, mas não virar um CSI, né? O FBI. Poxa, né? É uma loucura. Eu vou pedir para fazer um incidental. Não, que incidental? Tá achando que país que tá, né? Com todo respeito, né? Assim, é uma viagem. Não é. A gente consegue resolver com facilidade, fazendo uma petição na reivindicatória, informando: ó, juiz, estão destruindo a área. Requer o recolhimento da guia do oficial de justiça para que seja feita uma diligência no local. Essa diligência é chamada diligência de constatação. Diligência de constatação. Requer a diligência de constatação. Acabou. E aí também trabalha nessa reivindicatória para evitar um futuro uso capião. A reivindicatória tem o objetivo de evitar um futuro uso capião. Ganha a ação uso capião quem prova bem a posse, mas específico, ânimos do dono. Então a ideia é você fazer o quê com a ação reivindicatória? Também evitar o uso capião. Não só a ação reivindicatória, mas a ação de arbitramento de aluguel. Entendeu? Entendi. Mas você vê, agora vou fazer uma inspeção, vou fazer uma ação incidental. Para que isso? É um exagero, não é o caso. A ação, antecipação de provas incidental, nós vamos usar quando? Numa situação que tem um posto de gasolina, que contaminou a área, um caso de direito médico. Então, não é esse caso, né? Então, assim, feitando muito pavão. Eu sou muito sincero, tá? Com muito respeito, né? Mas tem que falar, não tem jeito, né? Não adianta enfeitar o pavão, só vai gastar dinheiro e tempo, né? Faz a coisa, feijão com arroz, mas bem feita, né? Eu falo para os alunos, eu costumo, não é? Mas vale um feijão com arroz bem feitinho, com um bifinho, um franguinho, do que você querer fazer um estrogonofe salgado, né? Doce, não é isso? Com relação a esse habitamento de aluguel, qual é a defesa que eles podem usar para se defender dessa ação aí, no caso? No caso da reivindicatória, eles juntaram documentos que a gente já tinha feito a venda para o primeiro, e que o primeiro fez uma negociação com o segundo. A principal defesa de uma ação reivindicatória é a reivindicatória ou o arbitramento de aluguel, é o uso capião, né? Quando você faz um uso capião bem feito com a súmula 237, você vai usar na contestação dessas ações, você vai usar o próprio uso capião. Então, a alternativa seria o uso capião. Por isso você tem que fazer uma ação bem feita para evitar esse uso capião, para tirar a posse pacífica, o ânimos domini, a intenção é essa, né? Por isso, nessa ação reivindicatória sua, você deveria até ter pedido e não pediu a averbação premonitória. O que é a averbação premonitória? Constar na matrícula do imóvel que existe uma ação reivindicatória em andamento, entendeu? Para evitar amanhã depois o uso capião. A ideia é essa. Hoje em dia tem uso capião de todo tipo de imóvel, imóvel rural, imóvel urbano, comercial. Nós temos muitos imóveis alto padrão, uso capião. Eu fiz um uso capião em Goiânia, uma mansão. Foi feito extraordinário, não tem limite de metragem, pode ter outro imóvel no nome, não exige justo título, e ganhou a ação, uma mansão. Ele tinha assumido a posse, ou seja, ele entrou no imóvel, é uma realidade. Provou a posse, ganhou a ação, se tornou proprietário de um imóvel de luxo, alto padrão. Então é possível fazer os campeões até de imóvel de luxo, alto padrão. Tendo a posse mais pacífica e ânimos do homem. No caso deles aí, eles já fizeram a contestação e não alegaram
o campeão, não fizeram nenhuma defesa nesse sentido. É que eles estão orientados, mas uma hora cai a ficha, né? Uma hora cai a ficha. Precisa tomar cuidado. A defesa deles foi tentar desqualificar a propriedade, que a gente já não é mais proprietário porque já vendeu para outro, e o terceiro já vendeu para outro, mas o registro está lá, a certidão de ônus está lá, atualizada. O direito se tornou estratégico. Esse caso de vocês, primeiro, tinha que despachar com o juiz. O juiz está fazendo uma confusão danada. O juiz está confundindo possessória com petitória, enroscou tudo. O juiz vem da vara de família e sucessões, vem, sei lá de onde veio, né? Eu costumo dizer, veio do inferno, né? Meu Deus do céu, porque faz tanto erro assim. Mas veio de algum lugar e está fazendo uma salada de fruta. Então tem que fazer o que nesse caso? Tem que despachar com o juiz, explicar, juiz, escuta aqui, vem cá comigo, com educação. É uma reivindicatória, é ação petitória, não se discute a posse, mas a propriedade. Súmula 487, né? Como exemplo, isso já iria ajudar. Tem condições financeiras? Faz uma ação de arbitramento de aluguel por fora. Em relação ao que está acontecendo no imóvel, faz uma petição e pede a diligência do oficial de justiça, recolhe junto a diligência lá do oficial de justiça, paga através da guia e pede a diligência do oficial de justiça para constatação. Isso chama o quê? Prova de inspeção judicial. Vai ser feita uma inspeção judicial com uma ata de constatação, entendeu? Certo. Outra coisa, eles estão lá alugando a área pasto para terceiros. Outros vizinhos que têm gado, eles estão alugando o pasto para esses outros terceiros. Isso, com relação a isso aí, por eles estarem na posse, eles têm direito. A diligência de constatação também serviria para tentar coibir isso ou não cabe? Nós temos um problema sério. A própria lei do inquilinato ela permite isso, né? Quando nós falamos aqui da lei do inquilinato, quem pode alugar o imóvel? Lei 8.245 de 91. O proprietário ou o possuidor. Então, se eles têm a posse, de fato, a situação fática, eles podem alugar, né? Então, é um problema sério que você tem. Aí, isso é importante o quê? Na ação de arbitramento de aluguel, você alegar, olha, inclusive, além de invadirem meu imóvel, pensando em propor talvez uma ação de usucapião, eles também estão alugando. Então, por isso tem que pagar aluguel para mim, porque eles estão agindo com um abuso de poder, estão utilizando má fé, estão induzindo o judiciário a erro, um ato atentatório da justiça e estão tendo enriquecimento sem causa, né? Entre outros argumentos que poderiam ser usados, né? Era essa a dúvida que eu tinha com relação ao arbitramento de aluguel. Por eles ser possuidor, eles estão lá como possuidor. A gente proprietário, eles estão lá como possuidores. Eles não podem alegar como possuidor para desqualificar esse arbitramento de aluguel, porque ele tem a posse, ou não tem... Não. Na verdade, o usucapião, claro que a pessoa ela vai alegar sempre que a posse é qualificada. E aí pode impactar nas outras ações, nas suas defesas, nas suas estratégias. Mas se você usar isso, que nem eu falei, a própria estratégia de pedir uma averbação premonitória. Poxa, um juiz que vai ver a matrícula de um imóvel, onde tem uma averbação premonitória de uma ação para desocupar, reivindicatória, petitória, isso acaba gerando uma influência muito positiva para você e negativa para quem está pensando em fazer o usucapião ou está fazendo o usucapião, né, no decorrer da ação. Não, eu não falo usucapião, eu falo arbitramento de aluguel. Ele como possuidor, a gente é proprietário, mas ele é o possuidor, ele está na posse. Então, como a lei do inquilinato falou que ele como possuidor pode alugar, ele também como possuidor não pode se defender do arbitramento de aluguel? Não tem muito o que fazer no arbitramento de aluguel, porque se tivesse distribuído uma ação de usucapião antes ou agora, juiz, eu sou o possuidor. Tanto é que tem uma ação de usucapião em andamento que é declaratória, eu só quero sua homologação. Aí tudo bem. Mas nesse caso não, eles não têm ação de usucapião em andamento. Então, é claro que eles vão alegar o que eles quiserem, inventar história, mas você vai ganhar essa ação de arbitramento de aluguel. Porque nem o usucapião tem, né? Para usar como matéria de defesa, entendeu? Então, no caso aí, a gente como tem um registro pedindo o arbitramento de aluguel, eles não têm o que se defender. Não tem. O proprietário não tem esse direito aí de... Não tem. A ação de arbitramento de aluguel é uma ação que cara crachara. Se você tem uma ação de usucapião em andamento, então você consegue até pedir a suspensão dessa ação até a decisão da ação de usucapião, mas nesse caso não, né? Nesse caso nem tem ação de usucapião em andamento, então fica difícil defender contra a ação de arbitramento de aluguel. Não tem tese defensiva, né?
imaginava que essa ação de arbitramento de aluguel era casos específicos de cônjuge, em que a metade ficou com exclusivo e não está dividindo, ou herdeiros que não estão, um está com exclusividade, mas independente de ser cônjuge, herdeiro, o nosso caso que não se trata nem de cônjuge de herdeiro, a gente pode pedir também sem problemas, no fundamento que a gente é o proprietário, independente que eles lá vêm de uma sequência de compras irregulares e está lá através de uma pessoa que vendeu para eles que não é dono, né? No caso, a gente, com o fundamento do seu proprietário, pode exigir dele esse arbitramento de aluguel, essa cobrança desse aluguel. O arbitramento de aluguel, na verdade, ele pode ser solicitado em diversas situações. Eu posso solicitar contra um herdeiro, um irmão meu que tem a posse exclusiva de um imóvel que era do meu pai e da minha mãe, por exemplo, né? Eu posso solicitar arbitramento de aluguel num invasor, um estranho que esteja no imóvel. Então, tem várias situações, né? E a situação sua cabe como uma luva, né? Porque você usaria de forma direta para receber o aluguel, de forma direta para evitar o usucapião, atrapalhar o usucapião, mas de certa forma você usaria também para receber aluguel, né? Para esse valor do aluguel, teria que ter que comprovação de uma avaliação, um avaliador, 3 avaliadores, a imobiliária... Não, você pode fazer algo mais robusto, 3 avaliações. Mas eu oriento nesse caso seu, faz uma avaliação só. Eles que usem, como matéria de defesa, várias avaliações. Aí se fizerem isso, uma defesa bem feita, aí na réplica você junta mais uma, mais 2, entendeu? É mais inteligente fazer dessa forma. Essa avaliação, no caso do aluguel, pode ser referente a um percentual do valor do imóvel, uma capacidade de gado, no caso que lá é pecuária, ou... Você pode, o ideal, você pode fazer o arbitramento de aluguel baseado num contrato de locação, ou seja, quanto vale o aluguel realmente daquela área, do imóvel urbano, ou no caso do imóvel rural, ou você pode fazer um arbitramento de aluguel baseado no arrendamento, né, no arrendamento rural. Você pode fazer isso também. O ideal, que é mais fácil você ganhar e forçar a saída deles, seria no aluguel, seria mais simples, entendeu? E teria que ser alguém credenciado no Cresce para avaliar e assinar um laudo de avaliação? O corretor de imóveis pode fazer isso, o corretor de imóveis pode fazer. Corretora, se você precisar, aqui eu faço isso também. Na verdade é feita... professor Júnior, mas fazer a avaliação precisa até o local. Não, você passa o endereço e é feita uma pesquisa com base em anúncios, com base no metro quadrado, no módulo rural, entendeu? Certo. Esses valores aí a gente contacta depois para saber. Para saber aí com o escritório, no caso de avaliação, para dar um laudo de avaliação. A avaliação, para fazer uma avaliação ou do imóvel para compra e venda ou para locação, o valor é um salário mínimo aqui no escritório. Entendi, certo. Mas se a gente tiver um corretor, só até melhor, porque com o corretor, talvez você tenha um conhecido corretor ele nem te cobra, né? Ou às vezes ele cobra um valor menor, aí você tem que ver com ele, depende do profissional, né? Mas é uma saída, né? Uma outra coisa, a gente conseguiu gratuidade nessa reivindicatória. Conseguiu, justiça gratuita na reivindicatória. Isso é muito bom, porque vocês podem recorrer até Brasília. Poxa, é sensacional isso, né? Vocês podem recorrer até Brasília sem ter gasto, né? E outra, não é o caso, pelo amor de Deus, bato na madeira que vocês têm que ganhar. Essa ação tem que ganhar, hein, gente? Vocês são proprietários, pelo amor de Deus, só faltava essa agora, né? Não pode perder. Mas é uma ação... A gratuidade deu parcial, apenas para as custas e tal, não deu para perícias. Deu parcial, ela não deu para total, não. Ela não deu para perícias. Na verdade, o que aconteceu? O judiciário é um sistema, tropa de elite. Pena que acabou, né? Tinha que ir até o 15. Mas é um sistema. O judiciário, o que ele fez? O artigo 98 do Código de Processo Civil, ele fala que a justiça gratuita, quando ela é deferida, a perícia também não tem que pagar.
Só que muitos juízes, o que estavam fazendo, né? Eles estavam obrigando a parte a pagar, dizendo que era a perícia um profissional terceirizado, que não pode o perito trabalhar sem receber. Ou seja, diz a lenda que no Paraguai é porque os peritos dividem os honorários com o juiz exige isso. O juiz exige, a juíza, claro, respeitando os bons profissionais honestos, no Paraguai. O Brasil, que é um país honesto, eu acho que isso não acontece nunca, aqui só tem juiz decente. Você imagina que juiz vai passar para assessor julgar um processo, juíza, né? Imagina que o juiz vai largar o fora, vai virar coach, vai virar empresário, né? Comerciante, dono de restaurante, aqui é tudo certinho. Vai abrir canal no YouTube, né? O juiz vai abrir canal no YouTube. Isso, aí o juiz abre o canal no YouTube, quer ensinar advogado a ganhar dinheiro, os grandes honorários da advocacia, expert em execução. É o país que a gente vive, né? Verdade. E alguns o Conselho Nacional de Justiça pegou no pé, aí pediram exoneração. Pediram exoneração porque viam que iam tomar um pontapé, né? Ia ficar feio. Para não se queimar, pediram exoneração. Agora eu quero ver essa turma sobreviver. A vida como ela é, né? É verdade. Uma outra coisa, quando eles enviaram o agravo, antes da juíza revogar, o desembargador chegou a dar um despacho reconhecendo que era reivindicatória. Ele já analisou que não era concessória. A juíza, já se atropelou, né, dizendo que tratava de concessória. Mas quando foi para o agravo, o desembargador já fez uma anotação diferente, já percebeu que ali era reivindicatória, não se tratava de concessória, de domínio. Reconheceu que a gente tinha um registro, que era o proprietário, memorial descritivo, o mapa e a descrição também estava. O que ele colocou para a gente se explicar era sobre a injustiça da posse, que são os 3 requisitos da reivindicatória, né? Que é a prova da titularidade, a descrição da área, né, com memorial descritivo, a individualização do imóvel e a injustiça da posse, que é provar que aquela posse que eles têm é injusta. E como o advogado, quando fez a reivindicatória, não fez uma boa justificativa disso aí, ele colocou como se fosse um invasor, que na verdade ele não foi invasor porque ele veio de um terceiro e comprou que não era dono, mas ele colocou como se fosse uma clandestinidade. Aí o desembargador colocou para a gente se explicar mais claramente aí. No caso da reivindicatória, essa posse injusta é a mesma posse injusta das possessórias, porque tem uma linha que fala que a posse injusta na reivindicatória é diferente da posse injusta na possessória, que não é só clandestina, precária e a violenta, né? Fala que nas ações petitórias a posse injusta é mais ampla do que só essas três vícios aí da posse. Eu sempre falo que muitas vezes falta expertise, né? Prática. Que nem no caso de uma ação dessa que você fez. Poxa, poderia ter pedido ação reivindicatória contra invasores desconhecidos. Não precisaria apontar os sujeitos de forma específica. Quando tem contrato para evitar dor de cabeça, o que a gente pode fazer? Tira os invasores e coloca contra desconhecidos. Foi feita a venda, mas hoje eu não sei quem está lá no imóvel. Isso gera um efeito positivo, porque o oficial de justiça, quando vai lá, ele vai lá para citar quem está no imóvel, não interessa quem, entendeu? Então, a expertise, eu falo que aparece nessas ações, não só nos fundamentos, mas também, e é importante, é verdade, aparece numa situação onde você, muitas vezes, usa até no réu, o formato que você vai usar, entendeu? Mas no caso desse aí, de a gente colocasse como desconhecido, como é que a gente justificaria a posse injusta dele se ele pega e anexa um contrato que você já vendeu para um terceiro há 10 anos atrás? Numa situação dessa você não vai mentir. Você vai falar que existem suspeitas de estranhos no imóvel. Que existe uma suspeita em relação que a pessoa não pagou e ainda vendeu a terceiro. Você pode cuidadosamente fazer isso, entendeu? Quem está lá não pagou. Com certeza.
quem está lá. Pode ser anexado da sua E uma das coisas que ele desqualificou na contestação é que a gente tinha, não era dono, a gente tinha um registro, mas não era dono apenas porque o título não foi registrado. Como se o cartório de imóveis não tivesse valor de propriedade, né? De definir quem é o proprietário. Ele colocou que eles apenas estão no registro, mas não são mais donos. Tipo assim. Na verdade... Eles têm um registro, mas não são mais donos. É fogo, né? Tem muito juíza que não conhece o assunto, não gosta, acontece. Eu falei para vocês no caso que a juíza foi e marcou uma audiência justificativa, mas a ação era reivindicatória também. Poxa, não pode marcar audiência justificativa. A audiência justificativa é uma audiência para saber quem tem a posse, quanto tempo tem, é uma audiência de características das ações possessórias. Então o judiciário tem assuntos que eles não gostam, eles, os assessores, que julgam muito no lugar deles, né? Então o que eu orientaria você fazer? Se tiver condições, faz o arbitramento de aluguel por fora. A reivindicatória tem que ir lá despachar com o juiz. Despacha com o juiz, pede a averbação premonitória. O que é a averbação premonitória? Faz constar essa ação reivindicatória na matrícula do imóvel. Entendeu? Agora, isso aí seria uma proteção contra o quê, no caso, de estar averbar no registro? Porque... Já que eles não têm acesso, eles não têm só o capião, no caso, né? Você vai falar assim, professor Júlio, vai sujar a matrícula. Não tem que pensar assim, a matrícula é de vocês, então não vai sujar nada. A ideia é fortalecer que existe uma ação, gerar publicidade e evitar amanhã ou depois que eles façam uso capião, entendeu? Mas no caso, o uso capião, quando ele é declarado, ele não tira tudo que está na matrícula, inclusive gravames, penhoras e tal, não parte do zero, que é uma originária, O uso capião é uma forma originária, então vai abrir uma matrícula nova ou vai ser averbada a sentença e vai prevalecer como se fosse uma matrícula nova, dali para frente, o resto para trás não conta. Mas a reivindicatória... Então, nesse caso aí, a premonitória não iria atingir eles, né, no caso, se eles entrassem Não, mas a ação reivindicatória averbada na matrícula do próprio imóvel, ela atinge outro sentido. Antes do juiz julgar o uso capião, ele vai falar, opa, essa posse não é mansa e pacífica, tem até averbação na matrícula, entendeu? Entendeu agora? Na verdade, o juiz vai falar, opa, não é mansa e pacífica nunca, tem até uma averbação na matrícula de uma ação pedindo para desocupar. Você gerou publicidade, Eduardo. E tem que pensar no uso capião, porque eles não têm o que fazer. A única saída deles é fazer o uso capião. Uma hora vai cair a ficha e eles vão fazer, né? Eles vão fazer o uso capião. Então, o que vocês têm que fazer? Se proteger antes, né? Desse uso capião. O uso capião é rápido. Tem um extrajudicial que é no cartório. No caso, não vai dar porque é litigioso. O cartório não vai fazer, mas pode ser que eles cutuquem. Se for fazer judicial, tem 4 fases só. É rápido. A ação do capião já foi demorada. Hoje tem a ação do capião menos de 1 ano. Fase declaratória ou postulatória, fase citatória, depois vamos entrar na perícia e a fase sanatória, que é a final. Então, em pouco tempo eles se tornam donos. Você tem que pensar numa defesa se isso acontecer, né? Isso é uma dúvida que eu tenho com relação à soma de posses. Ela pode se somar em cadeias, por exemplo, ele está lá, somar a posse com o outro, com que ele comprou, que ele tem lá 1 ano e meio. Aí ele vai somar a posse daquele outro que estava lá, que ele comprou na mão dele, que já tinha mais 5 anos, e que vai somar com outro, em cascata, ou quando você faz a soma de posse, você soma só com o seu anterior, ou você soma várias das fases? A soma de posse, ela jamais pode ser feita de forma cascata. Na verdade, ela vai ser originária, eu recebo dos pais, né, do meu pai, da mãe, onerosa ou não onerosa, através de cessão de direitos possessórios ou verbal, e ela pode ser derivada, ou seja, eu comprei a posse de alguém e aí eu faço o uso capião no meu nome com um dia de posse. Por quê? Eu faço isso porque, na verdade, eu tenho um contrato que me permite fazer isso, que é o chamado contrato de cessão de direitos possessórios e afins, entendeu? Entendi. E no caso, eles que estão lá agora têm 1 ano e meio, então eles só podem somar com o anterior e não sair somando com os outros de quem o segundo comprou, no caso. Ele só pode somar com de quem ele comprou. É isso? Okay.
Na verdade eu nunca efeito cascata. Eu posso somar a posse com quem me deu, né? De certa forma me cedeu, ou de quem eu comprei, mas nunca efeito cascata. Tanto é que quando eu vou fazer soma de posse e uso campeão, eu não posso querer somar 2, 3 contratos. Isso eu não posso fazer. Eu posso somar uma vez só. Da lead que eu comprei ou quem me cedeu. Só, entendeu? Entendi. Então eles têm 5, eles têm 1 ano e meio e de quem ele comprou tem mais 5. Tem 7 anos e meio. Mas já dá para usar o uso campeão condicional. O grande problema o uso campeão condicional é 5 anos. Olha o perigo. Mas para que tamanho de área? Porque a área é grande lá. São 4... Então, o condicional tudo bem, tem limite de metragem, 50 hectares. A área é maior? É maior. Mas aí eles podem usar a posse complementar. O que é a posse complementar? Distribui a ação e pede o reconhecimento da posse a partir do processo, né? Já distribuído, entendeu? Lá são 3.000 hectares no caso, mais ou menos. Então dá para fazer isso, né? Dá para pedir a soma da posse. Dá para pedir a soma da posse e a posse complementar. Dá para pedir as duas coisas. O que é a posse complementar? Distribui a ação do uso campeão, o tempo que durar o uso campeão, essa posse vai ser complementada. Isso é a soma da posse. Eu faria o arbitramento de aluguel, viu, gente? A gente não quer que aconteça de jeito nenhum, né? Oi? No caso que a gente é reivindicatória, a gente está só perguntando, mas a gente não quer que isso aconteça de jeito nenhum. A reivindicatória tem que ganhar, né, gente? Não pode perder essa ação nunca, né? Essa ação só se for um juízo, um erro grotesco, mas acontece, erram muito, erram feio, né? Fora outros interesses que a gente sabe que existem no Brasil, né? Amizade, corrupção, respeitando os bons profissionais, né? Nesses casos aí, você já tem conhecimento de algum que é possível reformar numa segunda instância, no caso quando a juíza vai para o possessório e tem um monte. Vários exemplos meus aqui, de alunos, mas meus também. Teve uma reivindicatória que eu fiz contra um centro espírita, o centro espírita alegou que prescreveu. A reivindicatória tem prescrição para alguns 10 anos, para outros não tem. E aí nós recorremos e ganhamos em segundo grau. Tem teses recursais boas nesse sentido. Então, acho que o nosso passo agora é o arbitramento. Faz o arbitramento, faz. Se o advogado precisar, faz isso. Pede para ele fazer a peça e eu corrijo. Marca uma mentoria comigo. Então, são esses, os dispositivos legais são esses aqui. São 186, 884 e 1314. Perfeito. Para fundamentar esse arbitramento. Mesmo. Exatamente esse. Vai dar certo, vai ganhar. Enquanto essa pessoa aqui está, você mandou para ele olhar, vai dar uma opinião? Não, a diferença do especialista é essa. Esse negócio, eu vou olhar os documentos, não, isso aí vai digitar no Google. Eu brinco com os alunos e dão risada. O especialista tem que conhecer o assunto, olhar na hora e responder na hora. Então, em relação ao meu parecer, é fazer o quê? Ação, arbitramento e aluguel. Nada de ficar procurando em Google. Não, a gente sabe, faz todo dia, tem propriedade no assunto. Tem que ser, não é verdade, gente? Entendi. Esse papo aí, vou dar uma analisada, depois eu falo com vocês. Isso aí comigo não. Isso aí não é conversa de especialista, isso é conversa de gente enrolada. Não sabe o que vai pesquisar no Google. Não, aqui a gente sabe o que está falando. Pelo menos isso, né? Não em tudo. Pela contestação que eles fizeram aí, chegou a ver analisar se a gente falhou em alguma coisa que a gente não... Não, a ação investigatória, por mais que a gente queira falhar, é difícil, né? Vocês vão ganhar do mesmo jeito, viu, gente? Vocês vão ganhar. É só o juiz não fazer confusão, né? Mas vocês vão ganhar sim. É que o arbitramento de aluguel daria mais força. Despachar com o juiz, mais força ainda, para tirar a confusão da cabeça dele. Reivindicatória e possessória. Da iminência de ocorrer um uso capião. Fazer a averbação premonitória ajudaria no sentido de vocês conseguirem evitar o uso capião ou ter teses de defesa. Então, ganharia nesse sentido, entendeu, gente? Entendi. Minha dúvida só com relação à reivindicatória é só sobre essa justificação da posse.
Porque como o nosso caso não veio nem de violência e nem foi clandestina, que eles entraram lá, foi uma coisa que a gente... Ah, mas não interessa, vocês são proprietários. Isso se discute numa possessória. Possessória, você vai discutir quem tem a posse, quanto tempo tem, a posse é precária, a posse oculta, é clandestina. Vocês não, vocês são proprietários. Tem que bater no feito e falar, juiz, direito de propriedade, direito constitucional, eu quero meu imóvel de volta. Vendemos o imóvel, não pagaram, é direito nosso, né? Um exemplo, né? Entre outras situações, entendeu? Veja direitinho, se precisar, me coloco à disposição para ajudar vocês, tá? Na reivindicatória. Eu passei as teses, dá para se virar ali. Mas se precisar, manda a peça. Se quiser marcar a mentoria, marca. Se não quiser também, manda pro WhatsApp, eu olho do mesmo jeito. Eu não deixo de ajudar, tá? A intenção é ajudar sempre, tá bom? Sobre a gente não ter colocado a súmula na reivindicatória, foi uma falha, né? Não poderia ter usado. Eu teria pedido, viu? Eu teria pedido em tutela antecipada de ocupação e também, né? Usado a 487, no caso. Teria usado a súmula 487, com certeza. No caso do arbitramento, não faz sentido, que aí já é outra, a gente está discutindo mais a posse, né? O arbitramento, se pedir de forma incidental, já é difícil antecedente, que é na peça desde o começo. Se pedir agora, se for fazer o arbitramento, eu faria numa ação autônoma. Uma outra ação. Uma outra ação autônoma. Tá bom, vamos fazer essa mesmo aí. Tá bom, qualquer coisa eu tô aqui, para ajudar de um jeito ou de outro. Ou na mentoria, ou na correção pelo WhatsApp, vocês que sabem, tá bom? Com muito carinho, se tiver condições financeiras, faça. E despacha com o juiz, hein, gente? Despacha com o juiz. Certo. Um abração para vocês, fiquem com Deus. Tá bom, obrigado. Tchau, gente. Muito obrigado pela confiança, pelo carinho. Fiquem bem. Tchau, tchau. Prazer.